Mas basicamente, né, qual que é o caminho do medicamento para a gente poder adquirir ele numa farmácia, ou então aqueles que são administrados só em hospital, para que eles possam ser utilizados no hospital. Tem 4 fases, assim, gerais, que a gente fala de desenvolvimento de medicamentos. A primeira fase é o processo de descoberta desses medicamentos, particularmente do princípio ativo, que é o composto dentro do medicamento que é responsável pelo efeito biológico, né? O medicamento, por exemplo, um comprimido, ele vai ter outras coisas lá além do princípio ativo. Então, esse princípio ativo, ele pode ser descoberto através de um uso tradicional de uma planta, que a ciência resolveu estudar para ver o que é que tem naquela planta. Pode ser por uma reação química de um laboratório. Pode ser, hoje tem ferramentas fantásticas de bioinformática, onde você desenvolve milhares de medicamentos só no computador e depois sintetiza eles em laboratório para testá-los, enfim. Existem inúmeras formas de você encontrar um princípio ativo que, pelo potencial dele como medicamento, ele vai começar a ser estudado pela ciência. E aí entra numa fase que a gente chama de fase de avaliação pré-clínica ou não clínica, que é quando esse composto, esse candidato a medicamento, vai ser testado em células e em animais de laboratório. É nessa fase em que esse desenvolvimento de medicamento ele começa a consolidar um propósito, um uso pretendido, vamos chamar assim. Vamos supor que eu estou com um composto e eu acho que esse composto ele tem um potencial como analgésico, ou seja, para tratar a dor. Todos os ensaios que eu vou fazer nessa fase não clínica, seja em células, em animais de laboratório, eles vão girar em torno desse propósito. Então, se o objetivo é mostrar que esse medicamento, esse candidato a medicamento, serve como analgésico, eu preciso mostrar que ele resolve a dor. Se eu estou tentando desenvolver um antiviral, eu preciso mostrar que ele mata o vírus, que ele impede a doença. Se eu estou tentando desenvolver um medicamento para o câncer, eu preciso mostrar que ele para o câncer. Então, é nessa fase em que você constrói e consolida o propósito desse medicamento. Então, esse é um tipo de estudo, são os estudos que a gente chama de eficácia. Porém, existe um outro tipo de estudo, que é tão importante ou mais, que são os estudos de toxicologia, que eles vão mostrar um outro lado. Os estudos de eficácia mostram os benefícios desses candidatos a medicamento. E esse segundo tipo de estudo que eu estou falando, eles tentam medir os riscos hepáticos, cardíacos, renais, enfim. Então, o que se busca construir ao longo dessa fase de estudos não clínicos é estabelecer qual é a relação de risco e benefício desse candidato a medicamento. Existem benefícios? Esses benefícios são grandes? Eles são quão maiores do que os riscos? Aí, no final de todo esse processo, você vai ter essa relação estabelecida, e essa relação com os dados desse candidato a medicamento vão ser julgadas por uma agência regulatória, como no caso do Brasil, a Anvisa, para julgar se pode ou não pode começar estudos clínicos, supondo, claro, que existe aí alguém interessado em desenvolver estudos clínicos com esse candidato a medicamento. Então, vamos supor, uma indústria farmacêutica desenvolveu um composto, chegou lá no final dos estudos não clínicos e viu, não, realmente existem muitos benefícios potenciais, os riscos a gente conhece, são poucos, queremos fazer estudos clínicos. Submetem isso para aprovação, a agência regulatória aprova, e aí começa a terceira fase, que é a avaliação clínica. Todo mundo já está calejado de ouvir falar em estudos de fase 1, fase 2, fase 3, por causa das vacinas recentemente. É basicamente a mesma coisa, só que vai aumentando a complexidade, o número de participantes e a relevância do significado desses resultados. E aí, lá no final desses estudos clínicos, que na verdade é muito parecido com o que se faz na parte não clínica, exceto que agora é com humanos. E aí, se a relação de risco-benefício desse candidato a medicamento se mantém positiva no final dos estudos clínicos, esse medicamento provavelmente vai ser submetido para uma agência regulatória e provavelmente vai ser aprovado. Então, durante todo esse processo, o que eu quero frisar é que existe uma procura por conhecer qual é a relação de risco e benefício desse candidato a medicamento, e tudo é construído em cima dessa relação, em cima do uso pretendido que esse medicamento tem. E aí a última fase, que é a fase 4, que a gente chama de farmacovigilância, é a fase que vai avaliar os efeitos bons e ruins desse medicamento na sociedade em geral. Então, ao invés de algumas milhares de pessoas dos estudos clínicos, essa fase são milhões de pessoas em potencial, que são as pessoas que vão consumir esse medicamento. Então, esse é o processo de desenvolvimento de medicamento, assim, simplificado, né? E frisando uma última vez, quando ele é aprovado pela agência regulatória, a gente assume, a gente entende que esse medicamento ele tem uma balança favorável para o lado dos benefícios. Ele tem mais benefícios do que risco.